Se você está aqui é muito provavelmente porque você está com suspeita de que alguma coisa não está acontecendo exatamente como devia acontecer. Então a gente vai abordar aqui justamente isso. 5 pontos que, mano, mostram claramente que você não está sendo o católico que foi feito para ser. O católico que foi feito para a santidade e, por consequência, não está atendendo também a sua vocação, o que você foi feito para ser. E bom, se tem uma coisa que eu conheço da humanidade é que ela tem uma dificuldade muito grande de reconhecer seus próprios erros. Eu incluso aqui, tá bom? Mas se você tá aqui, se você tá curioso para saber o que faz você não ser o melhor católico que você pode ser, eu já acho que a gente tem um ponto de começo muito interessante para poder estar discutindo o resto desse vídeo, tá bom? Então, acompanhe a gente aqui para estar dando progresso ao seu amadurecimento pessoal e espiritual. Eu acho que de todos os problemas que os católicos mais enfrentam, um dos mais sérios, e eu acho que sim, que a gente pode começar falando justamente dele, é o problema da fofoca. Gente, é muito, muito, muito comum a fofoca tá dentro dos ambientes da igreja, às vezes nem da igreja, dentro da família, dentro dos ambientes em comum, nas festas de amigos. Fofoca não é simplesmente você relatar um caso, como por exemplo, nossa, você viu tal pessoa? Nossa, participava dos grupos, hoje em dia não participa mais. Tá indo na missa, não tá indo na missa, tá tendo uma vida correta, não tá tendo uma vida correta. Isso não é a fofoca. A fofoca, ela não vem com o intuito de meramente informar. A fofoca, ela sempre vem acompanhada com um ímpeto de curiosidade e um ímpeto de julgamento. Então a fofoca sempre vem aquilo, mas gente, você acredita que ele fez tal coisa? Isso já é um julgamento. O você acredita já está causando aquele sentimento de, olha o absurdo que essa pessoa está fazendo. A fofoca é uma das principais vilãs para destruir grupos, ministérios, pastorais, amizades. A verdade é que muitos movimentos da igreja não avançam porque a cultura da fofoca é muito intrincada dentro deles. Infelizmente, não é uma cultura da igreja católica. Quer dizer, felizmente, né? Graças a Deus. Felizmente, não é uma cultura da igreja católica, mas está presente no ser humano. O ser humano tem esse desejo por conhecer, ficar curiando a vida dos outros e julgar. Julgar, tá certo, tá errado, enfim, sem usar a reta justiça, que é a justiça divina. Também, em conjunto com a fofoca, eu diria que o segundo problema que nós temos é uma frasezinha infeliz que se resume em: ah, mas só Deus sabe. É o famoso só Deus pode julgar. Porque além de vir a fofoca e o julgamento da pessoa, porque nesse momento em que ela fala só Deus pode julgar, é porque ela já passou 1 hora, meia hora falando sobre a vida dos outros, com muitos comentários de julgamento, com muitas piadas ofensivas, né, de ridicularização. Além da fofoca, ele vem acompanhado com um passapanismo. Por quê? Porque depois da fofoca vem o que a gente vai chamar de peso moral, ou peso na consciência, que é basicamente você perceber que você está apontando o graveto no olho do irmão, mas você tem uma trave no olho. Então ele fica lá julgando, 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 logo em seguida ele para e pensa: ah, mas só Deus pode julgar. Por quê? Porque eu não vou pôr a mão na minha consciência para consertar os meus erros. Como eu não vou pôr a mão na minha consciência para consertar os meus erros, eu vilipendio a fé, eu boto a culpa em Deus, falo, ah, Deus que julgue, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não quero fazer um exame de consciência. E aí a gente passa pro terceiro problema que faz os católicos não avançarem, não amadurecerem na fé, e esse daqui, ó, você é culpado por isso, tá bom? Que é o quê? Não fazer autoexame. O católico que não faz autoexame, ele não tem consciência da própria miséria. Não tem, não é nem católico, é o ser humano que não faz autoexame, não tem consciência da própria miséria, das próprias dificuldades. A pessoa que simplesmente vive, reconhece os próprios erros, reconhece no sentido de que é aquela famosa frase, eu sei quais são os meus limites. Isso é só uma desculpa, né? Porque esse autoexame é justamente se posicionar com humildade. Olhar para Deus e falar: Senhor, eu preciso da sua graça. Senhor, eu preciso da sua misericórdia. Sem ela eu não sou nada. É justamente isso. Essa falta de autoexame geralmente vem acompanhada da frase: eu não sei o que confessar, porque eu não peco.
A pessoa só de falar essa frase já comete o pecado. É simples, o pecado da soberba, de achar que é perfeito, que não tem nada de errado para ser consertado. Vamos começar pelo mais simples. Você fofoca? Se você fofoca, você já está pecando. Esteja avisado. Outro exemplo de pecado é falar que não peca, né? Outro exemplo, claro, é o quê? É se reconhecer como santo, sendo que você não é. Mas vamos lá, os pecados mais comuns que a gente comete no dia a dia. Simples, o pecado da procrastinação, ele vem acompanhado da preguiça. O pecado da reclamação, todos nós reclamamos frequentemente. A reclamação é uma rotina. Quanto mais você reclama, mais prazeroso se torna reclamar. Não sabe o que confessar pro padre? Você é uma mulher casada, nunca traiu seu marido, cuida dos seus filhos. Com certeza você reclama. Então, se você for afirmar que não peca, faça isso depois de morrer, quando você estiver no céu. Antes disso, você fale: Senhor, eu sou pecador. A quarta questão que nós podemos observar que os católicos fazem com frequência é não acolher. Não acolhem, e junto com esse problema, com essa dificuldade que os católicos têm de não acolher, vem a dificuldade de fazer panelinhas. Isso aqui é quase que exclusivo de ministérios e movimentos e pastorais. Por quê? Porque chega pessoas novas nas pastorais, eu vivenciei isso muito, gente. Sem brincadeira, muito. De chegar gente que ninguém nunca viu antes, ninguém nem sabe de onde é, o pessoal ficar rezando. Melhor, é até engraçado eu falar isso, mas eles ficam ali rezando para que comece logo o encontro, para eles não terem que interagir com essa pessoa. Às vezes é por um medo, uma vergonha. Acontece é que, se você é um católico com bom senso, a gente tem que sempre frisar isso aqui, você sabe que tudo é ato da vontade, então depende do quê? De uma decisão firme e clara. Meu Deus, eu vi ministérios inteiros sendo destruídos por causa disso. Eu vi pastorais inteiras sendo desfeitas por causa disso e ficando em frangalhos porque elas se estabeleceram em cima de uma panelinha e não sabiam como desfazer isso. E aí chegava uma pessoa nova e o que eles faziam? Não sei o que conversar com a pessoa. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui para você, católico, ter o bom senso de acolher as pessoas e ter as ferramentas apropriadas, adequadas, para conseguir exercer esse ministério. E o quinto problema que os católicos cometem, mas esses não são tantos católicos, são o que eu gosto de chamar os catortos. São aqueles que vão na missa de domingo, mas estão lá mais ou menos. Que é o quê? Não perceber os erros durante a missa. Não estou falando de ficar julgando, exaltando o erro. Não. Estou falando de que a missa, especialmente no Brasil, é muito mal vivida. Ela é muito mal vivida, muito mal celebrada, muito mal cantada. A missa, no Brasil, ela é muito mal vivida. Um simples fato é de que, se eu te perguntar quais são os objetivos da missa, você não vai saber me dizer quais são os objetivos da missa. Sabe por quê? Porque a catequese no Brasil é tão ruim quanto a missa é celebrada. E é por isso que eu resolvi fazer esse canal, para tentar ajudar as pessoas. Tem grandes influenciadores católicos já resolvendo muitos problemas, e eu queria dar a minha parcela de contribuição, até porque eu tenho uma visão muito peculiar da igreja, e eu não vejo ser partilhada por muitas pessoas. E eu queria dar os meus 5 centavos de contribuição para que você possa se tornar um católico mais maduro na fé. E perceber os erros da missa é o que, basicamente? Eu acho que o mais evidente deles, e um dos que é mais vivenciado com mais naturalidade, é justamente o fato de bater palma na missa. É um assunto polêmico, é um assunto chato de ser tratado. Eu honestamente não vou tratar nesse vídeo, mas eu preciso listar alguns para que você perceba, por exemplo, que de fato não está vivenciando a missa do jeito correto. Outro fator, por exemplo, é quando as pessoas não se ajoelham no ato da consagração. Eu gostaria de deixar claro que São João Paulo II, em seus últimos momentos de vida, ficava 6, 7, 8 horas em adoração à Santíssima Eucaristia, ajoelhado na presença do Senhor. Toda vez que existe a consagração da Eucaristia, ajoelha-se. E a verdade é que muitas vezes esse ajoelhamento é vilipendiado até pelos próprios celebrantes. A missa
ela tem sofrido muito, 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 muito. E quando se diz que a missa tem sofrido, quem sofre é nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é ignorado, esquecido e vilipendiado nas más celebrações. Então, se você quer ser um católico firme, você quer ser um católico concreto, quer ser um católico maduro, quer ser um católico com bom senso, você vai se inscrever nesse canal, vai deixar o seu gostei, um comentário bem legal, fortalecendo, dando apoio, vai compartilhar no seu grupo da igreja, vai falar, olha que loucura que esse menino está fazendo. Faz qualquer ação, mas toma uma ação que é justamente para estar amadurecendo com a gente e crescendo junto com esse canal, tá bom? Se você puder dar essa força, a gente está no comecinho do canal, é bem difícil conseguir relevância na plataforma no começo, então eu preciso muito, muito mesmo dessa tua ajuda. Se você puder, se você não achar incômodo, vai ajudar muito, muito mesmo também a nós. Estamos fazendo esse trabalho, tá bom? Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até mais.